Aprendendo a desfrutar da presença de Deus. Aprendendo a desfrutar da presença de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é filho de Deus. E o filho precisa aprender a desfrutar da presença do Pai. Não só desfrutar daquilo que o Pai tem para dar, mas desfrutar do Pai. E é isso que nós vamos aprender, a desfrutar da presença de Deus, desfrutar. Mas antes de entrar na ministração, eu quero começar o culto de uma maneira diferente hoje, amém ou não amém? Louvar o Senhor, fica de pé em nome de Jesus, fica de pé, em nome de Jesus. Já que nós temos motivos para agradecer a Deus, então vamos agradecer. Você pode pegar na mão da pessoa do seu lado, vamos fechar uma corrente aqui, em comunhão. Isso, pega na mão da pessoa, fecha o corredor, a pessoa que está do seu lado, com carinho, com respeito, segura na mão dessa pessoa. Nós estamos aqui por dois motivos específicos nessa manhã. Os dois principais mandamentos bíblicos são: ame ao seu Deus acima de todas as coisas. Nós pregamos, eu ministrei a semana passada sobre prioridade. Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar Deus como a sua maior prioridade. Deus, ele tem que estar na prateleira de cima da sua vida. E o segundo maior mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo. Então, o fato da gente dar as mãos é uma maneira da gente estar conectado com o nosso irmão em fé, transmitindo a unção que você carrega, transmitindo a alegria que você carrega, transmitindo o poder de Deus sobre a sua vida. Talvez o irmão que está do seu lado tenha entrado aqui um pouco fraco, talvez triste com alguma situação, mas eu quero declarar que aquilo que está na sua vida, a presença de Deus que se manifesta na sua vida, vai passar agora a se manifestar na vida desse irmão também, em nome de Jesus. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor e valorizando aquilo que nós temos. Antes de mais nada, antes da gente pedir qualquer coisa para Deus, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós já temos. Valorizar a nossa família, valorizar os nossos irmãos, valorizar a nossa igreja, valorizar o nosso pastor, mesmo sendo bravo, puxando a nossa orelha, é para o nosso bem. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa casinha, o nosso carrinho, a nossa comida, valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Nós vamos começar o nosso culto de hoje, apaga as luzes por um minuto, nós vamos começar agradecendo a Deus e valorizando os mínimos detalhes, as mínimas coisas. Obrigado, Senhor, pelo fato de estarmos aqui nessa manhã te louvando. Obrigado, Deus, por termos saúde, por termos paz, alegria. Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Que o Senhor continue nos visitando, Senhor, assim como o Senhor nos visitou nos louvores. Que o Senhor fale conosco, Senhor, agora na ministração da palavra. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Mais uma vez, vamos lá, igreja. Você é um ser, você é alguém
Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Valorize o que você tem, amém ou não amém? Amém. Vamos começar nossa ministração de hoje. Agora sim, o ambiente está preparado e a gente pode entrar na palavra. Aprendendo a desfrutar da presença de Deus. Uma das coisas que nós cristãos precisamos muito é aprender a desfrutar da presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus significa, ou melhor dizendo, não significa, pode descer, louvor pode descer, fica só o tecladista comigo, meu companheiro de ministração. Desfrutar da presença de Deus não significa apenas estar na igreja, estar diante de Deus. Desfrutar é diferente de estar. Muitas vezes nós achamos que desfrutar é só o fato de vir ao culto no domingo. Não é isso. E hoje eu quero te ensinar sobre isso. Desfrutar vai muito além. Desfrutar é experimentar da alegria de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus fala sobre uma alegria que excede todo entendimento. Aquela alegria que mesmo no momento de dificuldade as pessoas olham para a gente e vê um sorriso no rosto. Mas como pode? Essa pessoa está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, mas tem um sorriso no rosto. Essa é a alegria que vem de Deus. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa alegria. Nós precisamos também aprender a desfrutar da paz que vem de Deus. Muitas famílias andam tribuladas o tempo inteiro, debaixo de guerra, de luta, né? E desfrutando da presença de Deus, a gente experimenta a paz, a ausência de perturbação dentro da nossa casa. A prosperidade no Senhor, a plenitude do Senhor, aquilo que é completo, aquilo que é pleno. Não adianta você trabalhar, conquistar, ter tudo, a melhor casa, o melhor carro, ter tudo, mas sentir que ainda falta algo. Porque só em Deus a gente entende a completude, aquilo que é pleno, aquilo que é completo. O próprio Jesus nos ensina isso lá em João 10:10. Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu vim à terra, sofri um sofrimento de cruz, padeci, entreguei a minha própria vida, para que vocês pudessem desfrutar da plenitude do Pai. Eu vim para que vocês pudessem experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida aqui na terra. Desfrutar da presença de Deus é como se alimentar de algo que te nutre por completo. É você comer uma boa comida. Além de nutrição, além de nutriente, é aquela comida saborosa, aquela comida que você não come, sabe, preocupado. Nossa, eu estou comendo isso aqui e isso vai me fazer mal. Isso aqui não tem nutriente. Não, desfrutar da presença de Deus é literalmente você comer uma boa comida, uma comida saborosa e sabendo que aquela comida só vai te fazer bem. Desfrutar é saborear a paz de Deus, é saborear a alegria, o amor, a prosperidade que flui de Deus para as nossas vidas. Isso é desfrutar. Desfrutar é aprender a viver como filho. Diga assim, aprender a viver como filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem filho que não sabe o que é ser filho. Tem filho que não aprende a desfrutar da presença do pai em casa. Tem filho que não sabe desfrutar da presença da mãe em casa. E tem filho de Deus, assim como eu e você, que não sabe desfrutar da presença de Deus. Nós temos um pai bom, zeloso, cuidadoso, que quer dar coisas boas aos seus filhos, mas a gente não aprende a desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Lucas, narra uma história muito conhecida. E essa história vai ser a base do nosso entendimento para essa minissérie, ok? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Eu já ministrei umas 2 vezes e Deus me deu 2 interpretações diferentes. Hoje Deus vai falar um pouquinho, na verdade hoje a gente vai começar. Essa ministração fica para a semana que vem. Mas a base é a história do filho pródigo. Na verdade é uma história que narra, que conta, né, ali uma história de um pai e seus 2 filhos. Diga comigo, um pai que tinha 2 filhos. Aí a Bíblia vai dizer que esse pai era bom, amoroso, cuidadoso e queria dar coisas boas aos seus filhos. Esse pai representa Deus. E os 2 filhos representam eu e você. Cada um com as suas características diferentes. O filho mais velho, a Bíblia diz que é um filho extremamente obediente. Diga, obediente. Obediente quer dizer que é um filho que segue as regras. É um filho que anda nos princípios. É um filho que serve ao pai. É um filho que está dentro da casa do pai. Mas não aprendeu a desfrutar da vida ao lado do pai, porque o coração está ferido. O filho é obediente, o filho é bom, o filho segue as regras, mas ele não aprendeu a desfrutar da vida que o pai dele pode proporcionar para ele. Ele está dentro de casa, está ao lado do pai,
mas está com o coração ferido. O outro filho, o filho mais novo, sabe que o pai é muito rico. E ele decide gozar a vida longe da presença do pai. Ele pede a parte dele na herança. Ele acha que vai desfrutar, mas ele quebra a cara. Entenda bem os detalhes desse texto. 2 filhos. O mais velho, extremamente obediente, segue as regras e está sempre ao lado do pai, coladinho com o pai. Mas ele tem o coração ferido por conta de um churrasco que ele tanto queria. Não pediu, mas viu o pai fazendo para o irmão. O coração dele está ferido. Está dentro de casa, perdido, com o coração ferido, e por isso não consegue desfrutar daquilo que o pai tem para ele dentro de casa. O outro decide sair de casa, é rebelde. Pede a parte da herança antecipada e vai desfrutar de uma vida carnal. Só que ele quebra a cara e mais adiante ele vai voltar. O que a gente está enxergando aqui? 2 filhos que não aprenderam a desfrutar da presença do pai. Ambos estão vivendo de maneira incompleta. Porque aquele que não sabe desfrutar daquilo que é completo está vivendo de maneira incompleta. Ambos estão vazios. Ambos não conseguem viver, alcançar a plenitude da sua própria vida. Então, assim como a parábola do filho pródigo, isso se repete na vida de muitos dos filhos de Deus que não sabem desfrutar da presença de Deus. Muitos de nós, filhos de Deus, não sabemos, infelizmente, desfrutar daquilo que é bom, desfrutar da presença do Pai. Existem 2 motivos que impedem os filhos de desfrutarem da presença, que é coração ferido e distração da vida. Fala comigo, coração ferido e distração da vida. O que impede muito crente, muita gente boa, muito servo de Deus, muitos filhos, de desfrutar daquilo que Deus tem só para os filhos, é ou o coração ferido ou a distração da vida. Deixa eu te explicar isso aqui. O filho mais velho tinha um coração ferido. Muitos cristãos permanecem dentro da casa de Deus, obedecem a Deus, servem a Deus, se entregam na obra, mas não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem para a vida deles, porque carregam mágoas no seu coração, porque carregam ressentimentos e carregam decepções. São pessoas magoadas com alguma coisa dentro da própria igreja, chateadas, tristes, amarguradas com um irmão, com outro irmão, brigadas, e por isso não conseguem usufruir daquilo que Deus tem para a vida dele. Esse era o filho pródigo, um dos filhos, o filho mais velho, que não conseguia usufruir daquilo que o pai tinha tudo, e ele tinha tudo, e ele era obediente, ele estava servindo, ele estava cuidando da obra de Deus, estava fazendo tudo, mas ele não consegue desfrutar, porque o coração está magoado, porque o coração está ressentido, porque o coração está decepcionado. O coração ferido vai criar barreiras para a pessoa não experimentar a alegria e a leveza que vem da presença de Deus. Uma pessoa com o coração ferido não consegue experimentar daquilo que Deus pode proporcionar. Já as distrações da vida, o filho mais novo se distraiu, acreditou que o mundo poderia oferecer muito mais do que a presença de Deus. Achou que a vida lá fora era mais completa do que a vida aqui dentro. Era mais importante para esse filho mais novo sair da casa do pai e usufruir ali das coisas que o pai poderia proporcionar, o dinheiro do pai. Ele descobre que o pai é rico e ele só quer os benefícios, ele não quer o compromisso. Só quer os benefícios. Aprendeu a cumprir princípios, aprendeu a dizimar, aprendeu a ofertar, mas não quer compromisso com o pai. Esse não quer ter compromisso, ele só quer usufruir dos benefícios, ele só quer desfrutar daquilo que o pai pode proporcionar. A Bíblia diz que maldição antecipada se torna bênção. Esse moço pede a maldição dele, quer dizer, herança. Foi um teste. Foi não, eu errei mesmo. Herança antecipada é? E esse filho pede a maldição dele, a herança antecipada. Ele não percebe, mas ele está pedindo a sua própria maldição. E ele decide sair e viver a sua própria vida lá fora. E em determinado momento ele vai sentir saudade da casa do pai. E ele vai lembrar que na casa do pai tinha tudo. Ele desfruta, ele gasta todo o seu dinheiro, ele gasta tudo que ele recebeu do pai, e ele vai sentir vontade de comer ração de porco. Ele vai trabalhar como criador de porco fora da casa do pai. E ele vai sentir vontade de experimentar daquelas bolotas, daquela ração de porco. E ele decide voltar para a casa do pai, e o pai recebe ele de braço aberto. Então tem 2 coisas que não deixam você desfrutar da presença de Deus. Que é o coração ferido, diga coração ferido, e as distrações da vida.
Esse segundo filho, ele se deixa levar pela distração, pelas preocupações, pela ansiedade, pela correria da vida e perde aquilo que é mais importante. O que é mais importante? A presença do pai. Ou seja pelo coração ferido ou pelas distrações da vida natural, muitos vivem uma vida sem desfrutar daquilo que Deus já preparou para os filhos, para os seus filhos. Por conta do coração ferido, eu vou repetir isso aqui, ou por conta das distrações da vida. Sabe quando a pessoa se distrai facilmente? Às vezes eu olho para uma pessoa, está bem na igreja, está tranquilo, aí daqui a pouco a pessoa some, aí eu falo assim, o que aconteceu? É porque agora eu preciso trabalhar um pouco mais, é porque não sei o quê, e aí está sempre se distraindo com alguma coisa, e a distração ela vem justamente para roubar o que é prioridade, porque quando você se mantém priorizando aquilo que é mais importante, o que é mais importante começa a te priorizar também. Mas quando a gente deixa de lado aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, automaticamente a gente começa a emitir sinais para o mundo espiritual de que aquilo não era tão importante assim. E aí a nossa vida começa a andar num ciclo que não finaliza, que não termina e as coisas também não acontecem. Então, muitas vezes, a distração ela pode vir de várias maneiras. A distração vem através de ambientes, através de pessoas, através do seu trabalho. Existem muitas formas de você se distrair. Então a gente está olhando para a história de 2 filhos aqui, que somos nós. Tem muito filho aqui dentro, que está com o coração ferido, com o coração magoado, triste, e por isso não está usufruindo das bênçãos do próprio pai. Ou seja, enquanto meu coração está ferido, eu não estou apto para desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. E tem muitos que eram para estar aqui dentro, mas as distrações estão levando ele lá para fora. Aí o pai, aqui que representa Deus, está chamando esses filhos para perto e dizendo, meus filhos, os 2 são os meus filhos, mas nenhum dos 2 estão sabendo usufruir, nem o que está dentro e nem o que está fora. E esse pai está tentando trazer esses filhos para perto para dizer o seguinte, vem usufruir meu filho, eu conquistei tudo isso aqui para vocês. O mais velho está com o coração ferido, não usufrui, não desfruta. O mais novo se distrai com a vida e também não desfruta. Então, se você quer desfrutar das coisas boas, você precisa aprender uma coisa. Se você quer desfrutar, olha só, a semana que vem nós vamos ir mais profundo nessa ministração aqui sobre o filho pródigo. E sobre a questão do filho que está com o coração ferido e o filho que está distraído. E nenhum dos 2 conseguem usufruir daquilo, desfrutar daquilo que Deus tem. A primeira coisa que você precisa entender em nome de Jesus, a base para desfrutar da presença de Deus chama-se gratidão. Diga, gratidão. Não adianta eu ir lá para o final da história se eu não te explicar a base da história. Então, a base para você desfrutar da presença de Deus é a gratidão. Se você quiser desfrutar das coisas boas que Deus já preparou para você, você precisa aprender a ser grato. O que é ser grato, pastor? Ser grato é valorizar aquilo que Deus já te deu. Ser grato é valorizar aquilo que Deus já te deu. Muitas vezes, a gente não consegue valorizar aquilo que Deus já deu, porque o nosso coração está sempre no que nós queremos, no mais. Agora, a Bíblia vai nos ensinar, se eu quero mais, eu primeiro preciso aprender a valorizar o que eu já tenho. Se eu quero algo maior, melhor, e não é pecado você querer, sonhar, mas você primeiro precisa valorizar aquilo que Deus já te deu. Sabe por quê? Porque não tem como receber mais, se você não é contente, se você não é feliz com aquilo que você já tem. Eu quero, Senhor, mas você já é grato por aquilo que você tem? A gratidão, segundo a Bíblia, é um princípio de prosperidade. A gratidão, ela tem o poder de atrair bênçãos espirituais e gerar milagres ao nosso favor. Uma pessoa grata, essa pessoa tende a viver mais milagres do que uma pessoa ingrata. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, esse é o texto oficial, se puder colocar na tela para mim eu agradeço. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. O texto diz assim, eu vou bem rapidinho para não perder tempo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos junto? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, gente? Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo de forma específica a igreja de Tessalônica, e a escrita aqui é para encorajar os novos cristãos tessalonicenses a permanecerem firmes, fiéis, apesar da perseguição. Então a gente está vendo aqui perseguição. Novos convertidos sendo perseguidos porque se dizem cristãos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graças
até pela perseguição, dê graças, porque tem algo de Deus por trás de tudo isso. Tessalônica era uma cidade com muitos gentios, e esses gentios, eles praticavam religiões pagãs e adoravam a diversos deuses. Então, quando os discípulos de Jesus chegam em Tessalônica, os tessalonicenses começam a se converter em massa ao cristianismo, e assim eles vão abandonando os rituais pagãos dele. Essa mudança aqui vai trazer uma grande rejeição sobre eles. Eles vão começar agora a ser rejeitados. Mais do que a rejeição, eles também são perseguidos. Nós estudamos aqui recentemente como o apóstolo Paulo era tratado nas suas viagens missionárias. Ou ele era um semideus, as pessoas queriam ofertar e entregar oferendas, ofertas para ele, ou batiam nele a ponto de deixar ele desfalecido, quase morto. Então essa era a ideia. O povo aqui está sendo perseguido, o povo está sendo rejeitado. E o apóstolo Paulo aqui está encorajando esse povo que está sendo rejeitado e perseguido a desenvolver uma atitude de gratidão. Está dizendo, você precisa ser constante em agradecer, independente da circunstância. Constante em agradecer. Entenda bem, gente, Paulo não estava dizendo o seguinte, deem graças pelos problemas, deem graças pelas perseguições. Não era esse o objetivo da carta do apóstolo Paulo. O objetivo aqui era, seja grato em meio aos problemas. É diferente você ser hipócrita e falar, eu sou grato por esse problema que eu estou passando. Não. O apóstolo Paulo está nos ensinando a ser grato em meio aos problemas. O problema existe, é claro que você não gostaria de estar naquele problema, mas já que está enfrentando, seja grato a Deus em meio àquele problema. Ou seja, olhe para o que Deus já fez na tua vida, encare aquela luta, encare aquele problema e faça as coisas acontecer. Ou seja, não adianta murmurar, porque a murmuração abre a porta para a perdição. Toda vez que você encara um problema, uma dificuldade, uma luta, abre a sua boca e começa a murmurar, começa a reclamar, sabe como é? Isso trava a sua vida, isso trava a sua bênção. Então Paulo está dizendo aqui, seja grato em meio aos problemas, não é seja grato pelo problema. Olha, Senhor, como eu sou grato pelo problema. Não. Seja grato em meio a esse problema. Gratidão, exerça a gratidão em todo tempo, independente da circunstância. Está passando por um problema de saúde, seja grato a Deus, não pelo problema de saúde, mas seja grato a Deus, porque Deus te sustentou até ali, e vai te dar força, e você vai enfrentar esse problema e vai vencer. Está passando por dificuldade financeira, seja grato a Deus, porque Deus tem te sustentado, independente da sua luta, da tua batalha, Deus vai te dar força e você vai conseguir vencer. Agora, gente, é claro, que a gratidão é entender que Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, nós sabemos que exercer gratidão não é uma tarefa tão simples assim, né? Nós sabemos disso. Eu mesmo já fui ingrato com Deus algumas vezes. Teve um fato que aconteceu na minha vida, e eu gosto sempre de contar um pouco das minhas histórias, para conectar com a ministração. Minha mãe faleceu, e quando minha mãe faleceu, eu confesso que eu entrei numa birra com Deus. Eu comecei a questionar a Deus, eu não fiquei feliz com aquilo, e eu comecei a ser ingrato. Em certo momento eu fui questionar a Deus, porque Ele tinha levado a minha mãe. Porque eu achava que era injusto, eu falei, poxa, minha mãe só tinha 68 anos, por que o Senhor levou ela agora? Né, eu sou o filho caçula da família, e na minha cabeça, né, Deus foi injusto comigo, porque eu tive a minha mãe muito menos tempo do que meus outros irmãos. E eu comecei a questionar Deus por uma série de coisas. E eu fiz uma birra, eu achei que Deus tinha sido injusto, eu reclamei, eu murmurei e eu fui ingrato. Aí o que aconteceu? Nesse processo, eu aprendi que a ingratidão, ela nasce quando a gente fixa os olhos no problema. Eu comecei a passar a enxergar a vida agora sem a minha mãe. Como que vai ser a partir de agora? Até aqui, ela era uma base para mim. Eu era recém-casado, as meninas ainda eram bebês, era uma base. E eu falei, como é que vai ser daqui para frente? E eu não parei para enxergar como foi. Eu não parei para agradecer pelo tempo que ela esteve ao meu lado, pelas lutas que nós vencemos juntos, né, pelos momentos de alegria que nós passamos juntos. Não, eu comecei a olhar por uma outra visão, por uma outra maneira. A olhar para o problema, e agora? Como vai ser sem ela? E comecei a questionar Deus. E foi interessante que um dia, nesses meus questionamentos com Deus, eu falei assim, eu quero sentir essa dor que a minha mãe sentia. Eu quero ver se era uma dor realmente para a morte. E aí eu lembro que eu estava trabalhando tal, e entre visitar um cliente e outro, eu ia todos os dias almoçar em casa, e no meio do caminho, eu comecei a sentir uma dor aqui, do lado,
uma dor muito forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a dor foi aumentando, aumentando, e eu dirigindo, aumentando, aumentando, e eu não sabia o que fazer. Avistei um posto de bombeiros e coloquei o carro lá dentro, e na hora que eu desci do carro para pedir ajuda, eu desmaiei. Aí eu acordei, eu já estava no hospital, sendo medicado, eu estava sentindo a minha primeira cólica renal. A minha mãe faleceu porque o rim dela parou, né? Teve problema, coração no rim, vários probleminhas assim de saúde, e eu senti aquela dor. E na hora que eu acordei, ali na maca, eles iam fazer um monte de exame. Eu falei, não precisa fazer exame não, eu vou... Não, você não pode sair daqui. Eu falei, tá bom, então eu vou ao banheiro. E fui embora. Porque eu sabia que era Deus me mostrando a dor que a minha mãe sentia. Aí eu voltei, caminhando até o posto de bombeiro, peguei o carro, fui para casa, cheguei em casa, contei para a Vanessa o que aconteceu. Ela, mas você não me liga? Eu falei, tá tudo bem. Eu já sei o que Deus queria me mostrar. E ali eu sei que, eu lembro que eu ajoelhei na minha cama, e chorando copiosamente, eu pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, eu senti essa dor uma vez só. A minha mãe sentia essas dores dia sim, dia não. Ela só não sentia a dor um dia, que ela dialisava num dia, sentindo muita dor, aí vinha para casa acabada, aí no outro dia ela ficava super bem, parecia que não tinha absolutamente nada, aí no final do dia já começava a ficar ruim de novo, e quantas vezes na madrugada a gente tinha que sair às pressas, porque ela estava com uma dor muito forte no rim, o rim quase parando. E às vezes a gente é extremamente egoísta, porque a gente quer ter, a gente não quer perder. Quem quer perder? Eu não queria ter perdido a minha mãe, mas eu senti aquilo no meu corpo físico, e sentindo aquilo eu falei algo para Deus, Senhor, eu não quero sentir essa dor 3 vezes o Senhor pode me levar. Eu já senti 3 e pela graça e misericórdia Ele não me levou ainda, aleluia. Mas pensa numa dor, a última vez que eu tive essa dor, foi a única coisa que conseguiu me tirar do altar foi essa dor. Eu fiquei 8 dias com uma cólica renal, e aí no domingo eu vim ministrar, quando eu cheguei aqui eu passei mal, fui para o hospital, passei a tarde no hospital, e aí fui até o outro sábado ruim, e depois só no outro domingo foi que eu fui ficar bem. Então eu fui ingrato com Deus, eu fui birrento com Deus, sabe, achando que Deus tinha que fazer tudo, que Deus... Só que a gente não para observar o quanto que Deus já tinha feito na minha vida, o quanto eu fui o privilegiado. Por mais que eu tive os meus irmãos, por mais que os meus irmãos teve mais tempo de vida, a minha mãe, eu tive com mais qualidade. Não desmerecendo, mas eu fui o caçula, então eu tive mais tempo ao lado, eu fiz mais coisas que eles não puderam fazer. Então aí eu passei a enxergar a vida através de uma nova ótica. Em vez de fixar os olhos no problema, é isso que gera ingratidão. Entenda bem. O que gera ingratidão é quando você coloca o seu olho no problema. Tira a sua visão do problema e começa a olhar para a solução. Ou seja, num caso como esse, eu tirei o meu olho do problema e comecei a enxergar as coisas boas do tempo que eu tive a minha mãe ao meu lado. E aí, ali foi mais fácil. Por quê? Ter a minha mãe viva ali seria egoísmo da minha parte. Ela sofria com diabetes, tinha surtos de diabetes, uns negócios assim muito feios quando ela tinha um surto. O coraçãozinho fraco, os rins quase parando, ou seja, diálise para manter viva, e eu reclamando com Deus, dizendo que Deus tinha sido injusto comigo. Até que um dia, uma pessoa veio contar o testemunho, estava falando comigo, eu não lembro onde foi, e essa pessoa falou assim para mim, você está reclamando que Deus foi injusto com você, que você teve sua mãe 28 anos? E eu, que a minha mãe morreu no parto. E o meu pai pegou e me deu para uma tia me criar. Aí ali eu aprendi a olhar para a vida através de uma outra visão, de uma nova maneira. Foi ali que caiu uma ficha. Ali eu olhei e eu falei, eu tive ela por 28 anos. E eu usufruí da presença dela 28 anos na minha vida. Aqui, gente, é a gente começar a perceber a coisa com o olhar do apóstolo Paulo. Em tudo, dai graças. Aprender a enxergar as coisas pelo lado bom. Aprender a enxergar a vida pelo lado bom. Mas pastor, tem um lado bom de Deus tirar a mãe? Tem, gente. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Você precisa ser transformado pela sua maneira de pensar. Aí a gente olha assim, ó, agradeça pelo tempo e pela oportunidade que você teve ao lado daquela pessoa. Seja grato pelo tempo de qualidade que você teve ao lado daquela pessoa, pelas lutas que você venceu ao lado. É claro que o tirar não é bom, mas olhar para o lado bom.
A partir de agora eu preciso seguir o meu caminho. Mas eu vou olhar para trás e vou ver aquilo que é bom, aquilo que eu vivi de bom ao lado daquela pessoa. Ou seja, agradecer mais, reclamar menos. Porque quando a gente entra nessa vibe de reclamação, isso trava a nossa vida, amarra tudo. A ingratidão não te deixa dar um passo para frente, não te deixa crescer, não te deixa desenvolver. Sabe um lugar onde a ingratidão se manifesta muito forte? Diga onde, pastor? No dia a dia. Nas coisas comuns da vida. Nas coisas ordinárias, nas coisas pequenas. No dia a dia, gente, é isso aí, nas coisas ordinárias. Muitas vezes, no dia a dia, a gente esquece de agradecer a Deus pelos mínimos cuidados. Muitas vezes no dia a dia, a gente não agradece a Deus pelo fato de levantar da cama. Todos os dias, a primeira frase que eu falo é, eu te amo, Jesus. Aí a Vanessa fala, e eu, você também. Ela fica com ciúmes de Jesus. Fica não, de Jesus não. A primeira frase, eu acordo, eu obrigado Jesus, te amo Jesus. Essa é a primeira frase da minha vida. A gente precisa aprender a agradecer, pelo fato de ter acordado. Aí a gente vai tomar um café da manhã, não importa o que tenha no seu café, um pãozinho com manteiga e um café com leite, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo café. Aí a gente vai sair, vai enfrentar trânsito e muitas vezes já vai reclamar, esse trânsito do inferno. Você tem um trabalho, por isso que você enfrenta trânsito. Sabe quantas pessoas gostariam de pegar o trânsito para ir trabalhar? Que não tem trabalho? Faz sentido o que eu estou falando para você, sim ou não? Às vezes você vai almoçar, aí está aquele arrozinho, um feijãozinho e um ovinho, maravilhoso. Aí você vai e reclama, não aguento mais comer arroz, feijão e ovo. Reclama e as coisas não acontecem. Reclama. Você não percebe que se continuar reclamando, vai continuar não acontecendo? Sim ou não? Faz sentido? Deus, ele não se move pelas suas reclamações. Deus, ele não se move pelas suas dúvidas, pelas suas chateações. Pode reclamar o quanto for, Deus não vai responder. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, no dia a dia, que essa maldita ingratidão se manifesta. E Deus está falando muito forte no meu coração essa semana inteira, é para falar isso para a igreja. É para aprender a ser mais grato pelo que tem, valorizar mais aquilo que tem. Você está reclamando do seu marido. Irmãos, deixa eu falar um negócio, aqui é pastor falando, ok? Sabe quantas mulheres me procuram toda semana, minha pastora Vanessa, querendo ter um marido? E tu está reclamando do seu, crente? Eu sei que nem o Tiago, assim, é bonitão o Tiago. É sério, gente. Vocês não têm noção, de mulher desesperada, pastora, pastor, me ajuda, eu não quero ir lá para fora arrumar um cara do mundo, um bagunceiro, eu quero arrumar um homem de Deus e tal. Gente, tem hora que dá até, a gente olha assim, ela chora, é um desespero. Não é esse desespero que eu estou falando, gente. É um desespero assim de dó, você está falando desespero de desespero. Não é o desespero da porta dos desesperados assim. Só quem é mais velhinho entendeu, né? Mas isso aqui é muito sério. Tem gente orando, Senhor, e aí você tem e menospreza. E o cara não é nem tão ruim assim. Às vezes só porque deixa a toalha em cima da cama que você não gosta. Aí você também, homem de Deus, reclama que a sua mulher não sei o quê, que a sua mulher não sei o quê. Gente, às vezes a gente reclama muito de barriga cheia, sabia? Reclama de barriga cheia. Reclama. Aí Deus está cuidando, está zelando, está guardando a tua casa, a tua família, está provendo, e você continua reclamando. A questão é que a gente fica sempre esperando o extraordinário e esquece de viver o que é ordinário. E deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, o extraordinário é 10% da vida, e olha lá. 90% da vida é o dia comum. 90% da vida é o dia a dia. 90% da vida é o que você faz no dia a dia. Então aprenda a viver o ordinário de forma extraordinária. Aprenda a fazer da sua vida ordinária algo extraordinário. Aprenda a celebrar da hora que você acorda, da hora que você vai deitar. Presta conta para você mesmo, mas agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela refeição que Deus tem colocado na sua mesa. O que está faltando para Deus te dar mais é agradecer pelo que você já tem.
A gente sempre está ali esperando o extraordinário de Deus. Não, quando eu comprar aquele carro, eu vou curtir a minha família. Talvez esse carro nunca chegue. Porque Deus mandou te dizer, você vai curtir a sua família com carro ou sem carro. Você vai aprender a aproveitar a sua família, independente da condição financeira que você tem hoje. Tem muita coisa que você pode fazer que não precisa de dinheiro. Uma vez uma pessoa me procurou, eu não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro. Era até um amigo meu. Essas amizades eu não quero mais não. Hoje eu estou. O rapaz chegou para mim e falou assim, porque eu não vou para a igreja, porque chega no final, aí tem o carrinho da pipoca lá, eu não posso comprar pipoca para minha filha. Eu falei, mas você põe desculpa em tudo, né? Não, porque se a gente for passar o dia, aí elas querem um sorvete, aí querem não sei o quê. Eu falei, mas reclama também do mundo, né? Meu filho, tem R$1 ali, vai no McDonald's ali, acho que é R$2 uma casquinha, compra, dá uma voltinha aqui na ciclofaixa, é o que tem, gente. Os meus irmãos foram criados com mingau de fubá, então para de reclamar em nome de Jesus. O meu negócio já foi diferente, eu já tive uns danoninhos lá, mas os meus irmãos foram no mingau de fubá. Todinho, minha irmã está lembrando, todinho. Ô, gente, isso aqui é sério. Eu lembro quando minha mãe contava, porque eu não participei desse tempo, né? Então eu vim numa diferença muito grande, um hiato, 15 anos. Meu irmão mais novo tinha 15, 14 para 15, eu nasci. Então foi uma diferença muito grande. Então quando eu nasci já era uma outra história. Uma família de 8 irmãos. Os mais velhos, essa era a merenda deles, como é que fala lá, o lanchinho deles. Mingau de fubá, leitinho com fubá e açúcar. E uma alegria. E hoje em dia a gente tem tudo e reclama de tudo também. Não, isso eu não vou falar não, porque é mais ou menos assim, orar a Deus, deixa passar a dificuldade para aprender a ser grato. Deixa passar na prova para aprender a valorizar o que tem. Sabe, porque tem uma hora que, poxa vida, gente, se você não valorizar o que você tem, Deus não vai te dar mais, não adianta reclamar. É o dia a dia onde vai manifestar o extraordinário de Deus. É no dia a dia que a gente é grato e reconhece que Deus está no controle de tudo. Olha o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, eu estou numa crise no meu casamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, eu estou passando a minha pior dificuldade financeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, eu estou na pior fase da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez essa crise no seu casamento seja um sinal de Deus querendo operar na tua vida, acendendo uma luz de emergência para você acordar. Talvez a falta financeira seja Deus também querendo que você acorde e priorize aquilo que é mais importante. Então algumas coisas acontecem, e acontecem porque Deus permite para que você possa acordar. É da vontade de Deus que os seus filhos vivam uma vida marcada pela gratidão, em tudo, nos mínimos detalhes. É ser grato pelo seu trabalho, o trabalho que Deus te deu, que muitas vezes você reclama, acordar para ir nesse trabalho chato de novo. Emita novos sinais para o mundo espiritual. Deus, obrigado por esse trabalho. Não é o que eu quero. Também não seja hipócrita, ok? Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, talvez não é o que eu acho que eu mereço, mas é esse que o Senhor tem para mim. Gente, eu falei aqui a semana passada, acho que foi a semana passada. Quando foi que a minha vida mudou? Quando eu entrei num banheiro de uma obra, um banheiro sujo, eu ajoelhei e eu falei, Senhor, se é o que o Senhor tem para mim, amém, só me dá força. Ali Deus entendeu que eu ia começar a ter um coração grato, que eu ia começar a parar de reclamar daquilo que eu não tinha e ser grato por aquilo que eu tinha. Ali a vida mudou, o jogo da minha vida mudou. Então quando você começa a ser grato pelo que você tem, as coisas começam a mudar na sua vida. É ser grato nos mínimos detalhes, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela casa. E essa casa é muito pequena, eu precisava de um quarto a mais. Agradeça a Deus por essa primeiro, para Deus te dar uma maior em nome de Jesus. Esse carro ainda não é o carro que eu preciso, não tem ar-condicionado. Agradece por esse, você pelo menos não está a pé. Agradece, acha um motivo para agradecer. Agradece que Deus faz mais. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não despreza aquilo que Deus já te deu.
Essa é a questão. Para de desprezar aquilo que Deus já te deu. Deus te deu. Para de desprezar. Você precisa aprender a valorizar o que Deus te deu. Porque para desfrutar é necessário valorizar. Diz assim, para desfrutar, primeiro eu preciso aprender a valorizar, ser grato pelo que Deus já me deu. Vamos entender isso de forma prática na Bíblia, gente? Vamos lá, em nome de Jesus? 2 Reis, capítulo 4, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Presta atenção nos detalhes. A mulher de um dos discípulos de um dos profetas foi falar com Eliseu, o maior dos profetas, o líder dos profetas. O teu servo, meu marido, disse a mulher, morreu. E tu sabes que ele era um grande homem de Deus. Aí ela vai começar uma história. Agora, veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou: como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem na tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela não tem nada ou tem alguma coisa? Uma vasilha de azeite já é alguma coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado: uma vasilha de azeite já é alguma coisa. Não é nada, já é alguma coisa. Então Eliseu disse: vá pedir emprestada vasilhas para todos os seus vizinhos. Aqui é a hora de ver se você é bem quisto pelos seus vizinhos. Vamos ver se você é uma mulher de Deus, que se dá bem com os vizinhos. Vai bater na porta dos vizinhos e vai pedir vasilha. Depois que você pegar todas essas vasilhas, entra para a tua casa, você e os seus filhos, fecha a porta, derrama aquele azeite em cada vasilha e vai separando os que você foi enchendo. Deixa eu te explicar. Quantas vasilhas de azeite ela tinha? Uma vasilha com azeite, cheio de azeite. O que o profeta mandou ela fazer? Pegar várias vasilhas e pegar o azeite que ela tinha e ir derramando sobre aquelas vasilhas. A proposta é, com fé, vai derramando o azeite que eu vou encher nas vasilhas. Vai derramando o azeite que eu vou encher nas vasilhas. Aquela mulher pega uma vasilha de azeite e vai enchendo várias vasilhas. Eu já tinha dado uns 10 glória aqui. Se fosse pastor Lucas, então, uns 35 glória. Aí depois disso ele foi embora. Ela fechou a porta com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Estava ficando bom, né? Enchendo vasilha com um azeite só. Imagina a multiplicação do azeite. Aí ela faz: traz mais, meu filho. Aí o menino respondeu: acabou, mãe. Acabou a vasilha, o azeite parou de correr. Imediatamente, não tem mais vasilha, não tem mais azeite. Acabou, o milagre, cessou. Aí ela foi, correu e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: agora vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e os seus filhos vão viver com ainda aquilo que te sobrar. Vamos entender essa história, gente, em nome de Jesus. Olha só, esse texto aqui vai relatar a história de uma viúva. Uma viúva numa situação de desespero. Imagina uma viúva, o marido morre, ela não tem dinheiro, os credores querem escravizar o filho dela, os filhos dela, para pagar a dívida com o marido. Ela está endividada, encrencada, os credores ameaçando pegar os filhos como escravo. Ela vai correr no profeta. Vai correr aonde? Ela procura quem? Não é a vizinha fofoqueira. É quem mesmo? Tá bom, é o profeta, o homem de Deus, né? Ok, então vamos lá. Só que o profeta aqui não sabia exatamente o que ia fazer. Ele diz assim, como posso te ajudar? Diz aí o que você tem em casa. Aí ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. A vasilha de azeite para ela era nada. Gente, é claro aqui que a gente está falando de uma mulher desesperada. A gente está falando de uma situação desesperadora que ela estava vivendo. Ela perde o marido e ainda estava batendo na porta para perder os filhos, que seriam levados como escravos para quitar a dívida do pai. Essa história aqui vai nos ensinar sobre gratidão até no momento de desespero. Diga, gratidão até no desespero. Aqui é literalmente, essa mulher não estava reconhecendo o valor do pouco que Deus já tinha dado para ela. Aqui Deus vai ensinar para ela que do pouco Ele pode fazer muito. Se você tem uma vasilha de azeite, Deus pode transformar em muito. Tem muita gente assim, achando que pouco é nada. Mas entenda uma coisa, em nome de Jesus,
pouco é pouco e nada é nada. Entenda isso. Eu não tenho absolutamente nada, então você não tem nada. Eu tenho um pouco, então quer dizer que você tem um pouco. Por que eu estou te falando isso? Porque do nada Deus cria, e do pouco Deus multiplica. Deus ele só vai criar algo do nada. Isso é milagre. Quando você não tem mais possibilidade de fazer nada. Deixa eu te explicar isso aqui de uma forma mais fácil. Você tem um ente querido, um parente, uma pessoa que está numa situação difícil, está acamado, está em coma, está entre a vida e a morte. O que você pode fazer por aquela pessoa? Teoricamente, é esperar o que Deus vai fazer. Do nada, Deus ele cria uma possibilidade daquela pessoa voltar a ter vida. Agora, se você tem um pouco, quer dizer que você tem 1% de possibilidade. O milagre ele só começa a acontecer, só começa a ser gerado quando não há nenhum por cento de possibilidade humana. Acabou as possibilidades do homem de intercorrência. Zerou, Deus ele começa a criar. Enquanto tiver 1% de possibilidade, quer dizer que o negócio ainda é com você. Seu casamento está arrebentado. Aí você está, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não posso fazer nada. Mas não adianta você querer transferir a sua responsabilidade para Deus, se você ainda tiver 1% de possibilidade de salvar aquele casamento. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Deus ele cria através do nada. O pouco, você precisa aprender que Deus multiplica se você colocar na mão dele. Pouco é pouco e nada é nada. Deus, ele cria do nada e multiplica do pouco. O seu pouco na mão de Deus pode se tornar muito. Gratidão é valorizar aquilo que Deus já te deu, mesmo que você ache que seja pouco. Quando você aprende que é do pouco que Deus faz muito, você nunca mais reclama do pouco, porque o pouco é a base para o muito. O pouco é uma base para Deus transformar em muito. O pouco azeite que aquela mulher tinha foi uma base para Deus transformar aquela mulher numa empreendedora de azeites. Eu não sei se você está entendendo, se você consegue entender o texto como eu entendo. Mas olha que interessante, o texto bíblico diz: pegue a vasilha de azeite, traga para a tua casa, encha os azeites, você vai viver disso, mulher. Ou seja, a partir dali você vai aprender a viver com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, com a sua própria inteligência. Eu vou te dar o primeiro estoque de azeite. Você vende o azeite, deixa eu falar aqui, Deus não vai pagar a sua dívida por você. Para de orar, Deus, o agiota está na minha porta batendo ali, Deus, o banco, não é Deus que vai pagar a sua dívida. Deus vai te dar uma estratégia a partir do pouco que você tem na sua mão. Alguma coisa que você tem, Deus vai fazer. Se você é um crente, é um servo de Deus, Deus te dá uma estratégia a partir do pouco. Essa mulher estava achando que o profeta ia dar o dinheiro para ela. Aí o profeta vai ensinar a mulher a empreender. Ele vai falar, o primeiro estoque vai vir de Deus para você, ok? Vai ser milagre, a tua fé vai te dar o primeiro estoque. Aí aquela mulher gera várias vasilhas de azeite. Eu não sei qual é o valor preciso da dívida dela, mas ela vende uma parte daquele azeite, paga a dívida com os credores, e ela tem mais azeite para começar um comércio. Olha Deus colocando a casa em ordem. Agora, minha filha, você vai para a feira, você vai onde você for, e vai vender azeite do bom, azeite do céu. Põe lá a etiqueta, azeite do céu. E ela vai vender azeite. E aquele azeite, quando acabar, o que ela vai fazer? Vai pedir para Deus mandar mais do céu? Não, agora ela compra mais para vender. Agora ela vai comprar e vai vender. Então, aqui o profeta está ensinando essa mulher a empreender. Está ensinando essa mulher a trabalhar. Você não vai ficar dependendo de esmola, não. A mulher estava desvalorizando o pouco que ela tinha. E agora ela vai viver a partir do pouco que ela tinha. Mas pastor, eu não sei o que fazer com o meu pouco. Quero aprender. Vamos lá. Pega o pouco que você tem, deixa quieto lá e vai atrás de uma instrução. Diga instrução. Instrução. Mais uma vez, instrução. Essa viúva, é claro, ela não foi atrás de instrução. Ela foi atrás de ajuda. Talvez atrás de dinheiro para pagar a sua dívida. Mas o profeta não deu dinheiro, o profeta deu uma instrução. Sabe o que o profeta fez aqui? Isso aqui vale muito mais. Dar uma instrução vale muito mais do que dar dinheiro. Sabe o que ele fez aqui, gente? Ao invés de dar esmola, ele ensinou aquela mulher a viver com as suas próprias pernas. Ele poderia pegar ali um valor do cofre, da igreja, da escola sacerdotal, entregar na mão daquela mulher para pagar a dívida, mas o que ia acontecer? Ia passar 2 semanas, a mulher ia bater e falar assim, paguei a dívida, agora eu não tenho o que comer.
Então ele ensinou a mulher a empreender através daquilo que Deus derramou, através da fé dela. Então aqui o profeta está ensinando que uma instrução vale mais do que esmola. Uma instrução pode te levar a viver resultados sobrenaturais. E é o que vai acontecer aqui. Eliseu dá à viúva uma instrução, ela obedece, vive o milagre da multiplicação dentro da sua própria casa. E olha só o resultado. Vai e vende o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Fala para a pessoa que está do seu lado, no lugar da instrução, você multiplica o seu azeite. Debaixo da instrução, você multiplica o seu azeite. Mas olha que interessante, o texto diz que as vasilhas acabam. O que isso quer dizer? Que Deus nunca vai te dar aquilo que você não é capaz de administrar. Não adianta pedir para Deus aquilo que você não tem capacitação para administrar. Deus nunca vai te dar aquilo que você não é capaz, que você não é capacitado. Deus nunca vai te dar algo que não tem espaço para você mesmo absorver. Tem que ter espaço. Deus ele só dá para quem sabe administrar. Lembra da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25? A um Deus deu 5, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só o que esse texto está ensinando. Deus só vai entregar na mão das pessoas aquilo que ela é capaz de administrar. Deus faz acepção de pessoas, pastor? Olha só o que o texto diz, a um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. Por quê? Porque o que tinha 5 tinha mais capacidade de administrar do que o que deu 1. E o que aconteceu? O que deu 5 rapidamente multiplicou em 10. O que deu 2 copiou o que o 5 fez. E o que deu 1 enterrou, porque não sabia administrar. Deus sabe que quem não sabe administrar vai enterrar. Quem não sabe administrar não vai conseguir multiplicar. Então Deus, ele derrama mais conforme a sua capacidade. Não queira pedir tanto para Deus se você nem tem capacidade para administrar o que você está pedindo. É aquele menino de 18 anos que fala assim, Deus, me dá uma BMW. Deus fala, é ruim, hein? Eu vou te dar um carro desse, meu filho. Você vai querer construir família? Você vai querer viver uma vida com Deus? Vai nada, você vai se perder. Você vai se perder nas distrações, você vai ser o filho pródigo. Porque você não tem maturidade para ter o que você está pedindo, está entendendo isso? Tem coisa que a gente pede para Deus que a gente nem tem maturidade para administrar o que a gente está pedindo. A gente quer algo maior e Deus fala, não te dei ainda porque você não está preparado. Fala para a pessoa que está do seu lado, paciência, meu filho, minha filha. Paciência. Tem coisa que você quer que Deus não te deu ainda porque você não está preparado. Se tivesse preparado, Ele já tinha dado. Fala para a pessoa do seu lado, se tivesse preparado, Deus já tinha te dado. Consciência, paciência. Tenha consciência de que você ainda não está preparado para aquilo talvez que você tem tanto pedido para Deus. Se você pede, Deus não te deu ainda porque você não está preparado para receber aquilo que você está pedindo. Faz sentido ou não? Seja grato pelo pouco que Deus te deu. Valorize o pouco que Deus te deu. Busca a instrução para te capacitar para receber ainda mais. Pega o pouco, seja grato, valorize a instrução, pega a instrução para você receber mais de Deus, para ter mais capacidade, para administrar mais. A viúva aqui no meio da sua dor, diante de uma situação de desespero, ela tem uma atitude certa. A Bíblia não diz que ela foi chorar as pitangas dela para qualquer pessoa. Ela poderia ter procurado a vizinha e ter falado assim, tá vendo? Meu marido serviu a Deus a vida inteira, ficou ali naquela igreja, indo para a igreja, agora ele morreu, estou eu aqui cheio de dívida. Meu marido fazia parte da escola de Eliseu, agora está lá o Eliseu com os discípulos, eu perdi meu marido, e já estou a ponto de perder meu filho. Não, a gente não vê essa mulher batendo na porta da vizinha fofoqueira. Ou fofoqueira é quem bate na porta da vizinha. Ela vai buscar o homem de Deus. Ela vai atrás da pessoa certa. E o homem de Deus não deu esmola para ela. O homem de Deus vai dar uma instrução. O homem de Deus não vai dar uma esmola. Toma aqui, minha filha, um dinheirinho para você. Não. Eu vou te dar uma instrução. Ela tinha o pouco, mas não sabia o que fazer com pouco. Debaixo da instrução, o pouco dela se multiplica e se torna muito. Entende isso aqui em nome de Jesus? Deus ele só manda azeite de acordo com a sua capacidade. Vida ministerial, Deus dá uma unção. Você é capaz de receber o que você está pedindo? Deus abre os meus olhos espirituais. Você é capaz de enxergar o mundo espiritual sem te deixar maluco? Porque às vezes a gente pede algumas coisas mirabolantes para Deus.
A gente quer pedir algo assim para Deus de outro mundo. Não, agora eu quero enxergar os anjos. Aí você pede para enxergar anjo. Você quer ver anjo no mundo espiritual, né? Mas o mundo espiritual não é constituído só por anjos. Existem demônios também. Imagina Deus abrindo seus olhos espirituais e você vendo um bichão bem feio na sua frente. Você vai querer continuar enxergando o mundo espiritual? Hã? Tem alguém aí? Fala comigo, crente, aleluia. Ah, tem um crente, glória pela sua vida. Você vai querer continuar vendo o mundo espiritual? Se você pedir para ver anjo e ver um demônio, mas Deus não está... Você pediu para ver anjo, o anjo é um ser espiritual. Aí você vê um demônio, Deus te mostra que antes de... Ai, Jesus, eu tenho que falar essas coisas. Você está dentro da sua casa pedindo para ver anjo, mas só tem demônio lá dentro. É briga, é confusão, é contenda o tempo inteiro, você está pedindo para ver anjo no lugar de contenda. Aí Deus começa a mostrar o mundo espiritual e mostra o que está incubado lá dentro, o que está escondido lá dentro. Olha para mim agora, presta atenção. Não desfoca não. Pede Uber para ir embora não, fecha a porta aí. Trava a porta. Está muito fácil hoje em dia ser crente. O negócio é, vou ali na igreja ouvir o que eu quero ouvir. Aqui, não. Aqui você vai ouvir o que Deus tem para ti dizer. Amém ou não amém? Isso aqui é fresco do céu para a sua vida. Deus falando ao meu coração. Tem crente achando que a casa é regida por anjos, mas o que está se manifestando lá dentro são demônios mesmo, viu? Em nome de Jesus, acorda para a vida. Reveja as suas atitudes. A forma como você tem tratado a sua esposa, a forma como a esposa tem tratado o marido, aquilo que vocês têm assistido na sua casa, os portais que você tem dado legalidade para entrar na tua casa em nome de Jesus, e todas as vezes que você reclama daquilo que você tem, é legalidade para o inferno se manifestar dentro da tua casa. Para de reclamar em nome de Jesus. Larga a mão de ser ingrato em nome de Jesus. Aí para o ambiente mudar, começa a agradecer. Começa a louvar a Deus no meio da dificuldade. Senhor, olha, hoje eu estou passando por essa luta aqui. Mas a Bíblia nos ensina a trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Olhar para trás e lembrar, seu casamento está ruim? Aí você lembra o dia que você conheceu sua esposa. O primeiro dia que você viu ela. Aí você vai lembrando essas coisas boas, entendeu? Aí você olha para ela e fala assim, entendeu? É assim ou não é, pastor Severo? Ó, quer ver um homem romântico? Os últimos dos românticos. Pega o microfone, pastor Severo. Pega. Pastor Severo, fala para mim, agora você está na prova se você não falar. A roupa que a pastora Lúcia estava no primeiro encontro, e quantos anos ela tinha? Ó, não combinei em nome de Jesus nada com ele, tá? Combinei nada, fala. Ela tinha 12 anos de idade, eu tinha 15, ela estava com uma blusa laranja e vermelha, uma raquete do lado, uma calça jeans e uma sapatilha. Parabéns, pastor Severo. Agora, pastora Lúcia, fala a roupa que o pastor Severo estava. Deixa isso para lá, né? Não lembro, olha lá. Mas você lembra que ele era bonitão, né? Era bonitão. É. Faz sentido isso, gente? Às vezes a gente reclama do que está vivendo agora. Traz a memória uma coisa que dá esperança, aí você começa a mudar a sua maneira de pensar. Aí você começa a ser mais grato. Senhor, obrigado, Senhor. Ela é meio brabinha, mas é minha, Senhor. Está meio chatinho ultimamente, mas essa mulher tem me ajudado, Senhor. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Sim ou não, gente? O Senhor me deu, e você começa a lembrar, né, das lutas. Eu fico lembrando. Esse dia a gente estava no carro. Segunda-feira. A gente veio aqui na igreja. A Jamília é nossa secretária, ela que compra as nossas coisas lá para casa, tudo tal. Ela fez uma microcirurgia e precisou ficar em casa essa semana tal. E depois de muito tempo a gente foi no mercado. Mas foi um tempo extraordinário. Eu entro nos corredores, já pego tudo rapidinho. Aí a pastora Vanessa fica dando volta, olhando para as coisas. Aí eu, vamos, irmã, para outro corredor, é aquela coisa. E ela tirando foto minha, comprando as coisas. Eu falei, gente, a gente veio no mercado para comprar as coisas, não é para tirar foto. Irmã, deixa eu pregar.
Aí a gente está lá comprando as coisas e tal, aí na hora que a gente vai passar no caixa, um menino desenrolado, gente, eu gostei daquele menino, uns 19 anos, cheio de espinha na cara, assim, aí tinha um negócio lá que não saía, aí ele, peraí moço, vou resolver, quebrou o negócio lá, tá aqui seu produto, eu fiquei olhando para o menino, falei, que menino desenrolado, né? E aí fui ao banheiro, e aí queria dar um dinheiro para o menino, mas eu não tinha dinheiro, não tinha nenhum dinheiro na carteira, eu não ando com dinheiro. Aí eu, Vanessa, tem um dinheirinho aí nessa bolsa? Eu não tenho. Eu falei, putz, eu queria abençoar esse menino. Aí eu lembrei que da última viagem sobrou uns dólares, estava escondidinho assim e tal. Aí eu peguei $20, dei para o menino assim. Aí eu falei, ó, eu queria abençoar a sua vida, mas eu estou sem dinheiro aqui, mas vou te dar em dólar. O menino olhou assim para a minha cara, abriu um sorriso. Ele ficou assim sem entender. Eu falei, ó, não sei porquê, mas Deus manda te dizer, seu sonho talvez seja pisar nos Estados Unidos, então isso aqui é profético, já é o início de uma jornada. E o menino ficou olhando assim para a minha cara, ele perdeu o chão. Mas sabe o que é isso? É gratidão. A maneira como aquele menino me atendeu. Eu não sei, me constrangeu, porque normalmente é assim, o povo vai atender com aquelas caras de carranca, com as caras amarradas, atende uma pessoa, tá ali, não dá para levar não. Ele não conseguiu destravar o negócio, entendeu? O negócio da Gillette lá que a gente queria, ele não destravou na maquininha. Ele pegou o negócio lá e quebrou, e me deu meu produto. Ele batendo lá, quebrou o negócio. Aí ele voltou, consegui, moço. Falei, cadê minha fichinha de estacionamento? Ah, esqueci lá, vou buscar. Mas moleque, de boa. Aí a gente começa a olhar para Deus, porque assim, gente, deixa eu te ensinar isso aqui, em nome de Jesus, para finalizar a ministração. Agradecer quando tudo vai bem é fácil. Agradecer quando a vida está boa é fácil. Aí a gente saiu ali, e foi um tempo nosso, e a gente falando, nossa, hoje a gente tem condição de abençoar as pessoas, a gente tem condição de fazer isso pelas pessoas, né? Mas a gente começou a lembrar, a gente está no supermercado mais top, o melhor supermercado, mas a gente começa a lembrar o tempo que a gente tinha o dinheiro contado, que era o dinheirinho contado, e tinha que ir no atacadista para ver se o dinheiro rendia mais. Era assim a realidade. Aí a gente comprava tudo certinho, tudo calculadinho ali para passar um mês, e ainda orava e falava assim, Deus, multiplica o azeite da viúva. Era assim. Talvez algumas pessoas estejam assim, nesse exato momento. Mas enquanto não virou uma chave da gratidão na minha mente, as coisas não começaram a acontecer. Enquanto eu não aprendi a agradecer, aí agora está tudo bem, é muito fácil ser grato. Agora é fácil. Não faz nem sentido. Quer dizer, continua sempre fazendo sentido ser grato. Mas quando a gente olhava para trás, aí a gente começa a lembrar, né? Eu comecei a lembrar do tempo que eu tentei empreender numa pizzaria e a gente pagava para as pessoas panfletar e as pessoas não iam, jogavam fora, não voltava pedido. Aí a Vanessa, deixa que eu vou panfletar. Eu falo, como você vai panfletar com uma menina no carro? Ela pegava a Giovana, botava num carrinho de bebê, acho que vocês não conseguem nem, e empurrava o carrinho, ia nas ruas entregando panfleto de portão em portão. Aí a gente dava um dinheirinho para minha sobrinha, que era um pouquinho maiorzinha assim, os seus 10, 12 anos, para empurrar o carrinho para a Vanessa entregar o panfleto no portão das pessoas. Você está entendendo? Aí a gente é grato, porque o que formou o nosso caráter foi esse tempo. O que formou o nosso caráter como um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, foi aquele tempo lá. Onde a gente precisava batalhar mais, se esforçar mais, né? Valorizar o pouco que entrava dentro de casa, valorizar o salário, mesmo sendo desse tamaninho assim, quantas vezes a vontade era de amaldiçoar. Sim, gente, a vontade da carne de gritar e falar, eu não aguento mais, Deus. Mas é melhor ser grato, Senhor, obrigado. É pouco, mas ainda bem que tem esse pouco para a gente poder viver. Sabe o que falta para a gente viver muito? O que, pastor? Valorizar o pouco. É valorizando o pouco que um dia a gente viveu muito. É valorizando o que Deus nos deu, que um dia a gente é colocado em posição de honra. A gratidão, ela tem um poder extraordinário para te levar para o próximo nível, mas a ingratidão também tem um poder de atrasar a sua vida. A ingratidão trava tudo, amarra tudo, trava tudo, atrasa tudo, te mantém preso. Essa história aqui nos dá 4 lições. A primeira é, o pouco que você tem pode ser o início para algo muito maior. Repete comigo, o pouco que eu tenho vai ser o início para algo muito maior. A viúva aqui, ela tinha apenas uma vasilha de azeite.
Mas dessa vasilha, Deus multiplicou o suficiente para libertar ela e os filhos delas da escravidão. E ainda sobrou para eles viverem a partir do pouco que eles tinham. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vai fazer do seu pouco o muito, se você for grato pelo que você tem. Se você for grato pelo que você tem, Deus vai fazer do seu pouco se transformar em muito, em nome de Jesus. A segunda lição: seja grato pela instrução que você recebe, porque a instrução vale mais do que esmola. A instrução vale muito mais do que esmola. Sabe por quê? Porque com a instrução você consegue multiplicar aquilo que você tem. Com a instrução você consegue romper, crescer e desenvolver. Às vezes as pessoas chegam, me mandam mensagem na igreja, quero uma cesta básica, eu falo, pode dar, por no máximo 6 meses, prazo limitado. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender a se movimentar. Mais do que isso, vai ficar dependente da esmola e nunca vai pegar a instrução para fazer a vida acontecer. Então valoriza, seja grato pela instrução que você recebe. Às vezes dói, às vezes não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus tem para você romper, para você crescer. A terceira lição: valorize o pouco se você quiser receber mais. Fala para a pessoa que está do seu lado: valorize o pouco se você quiser receber mais. Entende isso aqui, gratidão transforma o seu coração. Além de transformar, te posiciona para você receber e viver o melhor de Deus. Valorizar o pouco que você tem vai te levar a viver o extraordinário. Essa é a grande chave da virada. Talvez a sua vida esteja legal, esteja numa situação confortável. Seja grato pelo que Deus já fez, pelo que Deus está fazendo, para que Deus possa fazer mais. Talvez você esteja vivendo um momento de escassez, de dificuldade, momento de luta. Aprenda a ser grato. Nesse exato momento, é tempo presente para que Deus possa multiplicar o pouco que você tem no futuro. Então valoriza, agradeça, louva a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Aprenda a ser grato, no básico do dia a dia, na sua refeição, no seu dormir, no seu levantar. Às vezes você não sabe ser grato e Deus não te surpreende. Quando a pastora Vanessa estava grávida da Giovana, a primeira gravidez da pastora Vanessa, ela me pediu um colchão. E eu fui ver o preço do colchão. Um colchão razoável, não era um bom, era um bom. O nosso era ruim, era um colchãozinho de espuma. Ela baixava, as costas doía, grávida. E ela me pediu o colchão e eu não tinha condição de comprar o colchão. Aí tinha um amigo na empresa que ele tinha uma loja de colchão. Tinha um funcionário que trabalhava, ele estava lá na empresa e tal. E o meu salário era R$ 1.800. E eu fui perguntar para ele quanto que era um colchão desses bons, que não fosse muito caro. Ele, R$ 1.800. Eu falei, gente, R$ 1.800, eu não tenho condição, como é que eu vou comprar? Não tinha cartão de crédito na época, não tinha nada. Segura que eu vou dar um jeito. Mas eu confesso que eu não estava sendo fiel a Deus. Eu já frequentava a igreja, mas eu não era dizimista. E aí, aquele mês, foi muito interessante que eu tomei uma decisão de entregar o meu dízimo. E aí eu fui, recebi, naquela época a gente recebia, ia no banco, sacava o dinheiro, era assim, né, gente? Sacava o dinheiro para poder movimentar. Não é hoje tudo muito fácil com cartão, né? Antigamente a gente sacava e ia movimentando o dinheiro. E aí eu fui, saquei todo o dinheiro, tirei para poder comprar as coisas e tal. Só que eu cheguei, foi um domingo, e eu coloquei na mesa, fiz a minha planilha. Só que eu falei, Vanessa, não vamos olhar a planilha hoje não? É R$ 1.800, o dízimo é R$ 180. Eu tirei, botei no bolso do meu blazer e falei, esse aqui é o dízimo. Eu também não vou mexer em planilha hoje, porque eu sei que se eu mexer vai faltar, e se faltar eu não vou entregar o dízimo. Aí a gente chegou na igreja, teve um momento do ofertório, eu não entreguei o dízimo, ficou no bolso do meu blazer. Por que eu não entreguei? Porque eu fiquei com medo de faltar. Eu não entreguei o dízimo. Eu me senti o pior crente da vida. Eu falei, eu não presto para nada. Estou na igreja, já estava na igreja uns 4, 5 anos, estou aqui, não estou conseguindo nem entregar meu dízimo, gente, eu não consigo nem selar esse voto com Deus. Não, está tudo errado. E fiquei muito mal. Ela percebeu, no final do culto a gente entrega. Eu falei, não quero mais também. Desanimei. Aí Deus foi tão bom, que o pastor estava fazendo lá, um irmão lá tinha doado um negócio lá para a igreja, que era um colchão da Probel, de não sei qual densidade, de mola, de não sei o que, tal. E o irmão estava, a igreja, ele fez uma rifa, e o povo da igreja não estava comprando nem a rifa do colchão.
Eu, para me livrar do meu dízimo, me dá tudo desse negócio aqui. O cara me deu um monte de papel. Eu peguei aqueles papel, botei aqui dentro. Fiquei. Guardei. Quando foi no final do culto, acabou o culto, o pastor deu a bênção e tal. Agora vamos fazer o sorteio do colchão. Aí um senhorzinho chamado Montagno, cabecinha branca assim, falou, esse colchão não podia ser de outra pessoa. Um servo de Deus, um homem de Deus, um homem com coração no reino. Ele sozinho deu muito mais do que toda a igreja junto no valor do colchão, R$180. E eu, quem é esse santo de Jeová? Quem é esse santo? Quero saber, quero copiar esse homem de Deus para a minha vida. Quero ser igual a ele. Aí ele, irmão Vitor, da irmã Vanessa. Eu? Mas eu fui com uma cara de, sabe assim, tipo, com uma vergonha. Aí peguei os papéis, não, tem que achar o papel. Aí achou o papel. Aí a gente pegou, enquanto a gente está conversando ali, fim de culto, né? Eles já tinham amarrado o colchão no meu carro e tal, e a gente levou. Gente, e a ficha não caía. Que eu queria, precisava comprar um colchão daquele e não conseguia. Aí quando a gente chegou em casa, estava minha sobrinha, morava do lado com o namoradinho. Falei, me ajuda a colocar isso aqui ali e tal. E colocamos o colchão na cama, tirei o outro colchão e não me toquei. E fui para o banho. Quando eu volto, está a Vanessa debruçada no colchão, chorando assim, as lágrimas assim, obrigado, Senhor, obrigado. Eu, irmã, você está chorando pelo quê? Ela, não caiu a ficha ainda? A gente estava lutando para comprar esse colchão. A gente se posicionou, entregou o dízimo, e olha o que Deus fez com a gente. Aí a ficha caiu. E ali eu entendi e aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Ali eu aprendi a valorizar Deus nos mínimos detalhes. Sabe, eu aprendi a valorizar o pouco que Deus já me deu. Aí quando uma pessoa fala assim, tá ruim, você fala, é meu, Deus me deu esse. Na hora que Deus entender que eu mereço, Ele me dá um melhor. Tem muita gente travada num ciclo de ansiedade, porque não consegue valorizar aquilo que Deus já deu. Ah, gente, eu vou falar o que Deus está falando no meu coração. Tem muita gente chorando de barriga cheia. Tem muita gente reclamando da vida, chorando da vida. Quando tem gente que queria ter o que você tinha e não tem. Você está reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, e tem gente que queria ter a tua vida, o teu conforto. Você está reclamando do seu marido, tem mulheres orando por um homem de Deus igual ao seu marido. Você está reclamando da tua esposa, tem um monte de homem orando por uma mulher como a tua esposa. Para os filhos, tá? Cadê os filhos? Os jovens. Olha aqui para mim, levanta a mão, os jovens. Para os filhos, tá? Também, não só os jovens, para os filhos, quem tem mãe e pai viva. Deixa eu falar um negócio para você. Aprenda a desfrutar dos seus pais. Tira esse comichão de querer casar correndo para sair da casa dos pais. Aprenda a desfrutar do teu pai, da tua mãe. Tudo, Eclesiastes diz, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Dê o tempo certo a cada coisa. Aí depois que sai de casa, aí vai olhar e vai falar assim, era bom, eu não sabia. Aprenda a desfrutar. Tudo tem um tempo certo. Você está entendendo isso? Tudo tem um tempo certo. Eu não poderia desfrutar da vida que eu desfruto hoje com a minha esposa e com as minhas filhas, se eu não tivesse lá atrás passado por algumas situações que seriam o alicerce da minha vida para eu ter essas histórias para contar hoje para vocês. Eu contei 1, 2 histórias que fazem parte de um processo, mas isso é só uma ou outra história, daquilo que a gente encarou, daquilo que a gente viveu, daquilo que... E aí Deus foi nos ensinando e nos moldando no meio do caminho a aprender a ser grato. Aprender a ser grato. Você está reclamando de uma coisa e tem gente que está passando por uma situação pior do que a tua. Você está reclamando às vezes que tem que conviver com uma dor. E tem gente em coma, como a Dani, há 4 anos, indo para 5 anos numa cama, e não tem desfecho da situação. A gente vê o desespero do marido, que é uma coisa que não flui, não acontece, com a esposa 5 anos numa cama, em coma, não tem reação nenhuma. A gente precisa aprender a valorizar mais. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa aprender a valorizar mais, em nome de Jesus. Valoriza aquilo que Deus já te deu, seja o pouco ou muito, valorize o que Deus já te deu, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Acende as luzes um minuto, acende as luzes. Vamos fazer algo que Deus está tocando no meu coração aqui. Se sua esposa estiver aí, seu marido estiver aí, se você tiver motivo para agradecer, agradece em nome de Jesus. E se não tiver motivo, agradece do mesmo jeito. Olha para tua esposa, para o teu marido, agradece, fala com ele o que só vocês sabem. Se você não tem ninguém aqui, eu vou começar a agradecer. Quero agradecer pastor Severo, pastora Lúcia, tem sido ajudadores fiéis dessa casa, tem nos ajudado ali quando precisa, fazem até muitas vezes o papel de pai e mãe para a gente. Obrigado. Eu louvo a Deus pelo primeiro dia que vocês pisaram aqui nessa igreja. Assim como o Senhor lembra da roupa que a pastora Lúcia estava usando quando o Senhor viu ela pela primeira vez, eu lembro da frase que o Senhor me disse pela primeira vez. Continua nessa visão, meninão, que Deus vai te entregar grandes coisas. Eu louvo a Deus pela tua vida, Vanessa, ajudadora fiel, idônea, mulher de Deus, que tem sustentado a minha casa. Michel, eu louvo a Deus pela tua vida. Todo domingo, 8 horas da manhã, você abre o salão para me atender, para cortar meu cabelo. Eu sou grato a Deus pela tua vida. E a minha oração é para que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Os meus irmãos aqui, a Neuza, o Zelito, eu louvo a Deus pela vida de vocês em nome de Jesus. A Neuza foi como uma mãezinha para mim. Cuidava como se fosse uma mãe. O Zelito foi um dos meus conselheiros, aquele que eu gostava de contar os meus sonhos de empreendedor, os meus desejos de empreender. Menino novo, e eu pegava e ficava assim para ele: olha, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou. E não fazia nada, mas só falava, e ele me dava o ouvido dele, ele ouvia, ele olhava, ele prestava atenção. Talvez ele nem se lembre, mas eu gostava quando ele chegava na casa da minha mãe, que ele sentava e ele me dava atenção, olhava no olho, e aí eu falava com ele, e ele me ouvia, me dava atenção. O que para muitos é o sonho de um adolescentezinho, ele me emprestava o ouvido dele. Eu louvo a Deus pela vida de cada voluntário dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes, das pessoas que caminham assim ao nosso lado, que nos ajudam. Sem vocês, de verdade, nada disso aconteceria. De cada pessoa que chega aqui no domingo às 7 horas da manhã para abrir a igreja, o Carlão, a Liliane, normalmente, vem abrir a igreja com o pessoal de eventos. Enquanto a gente está aqui fazendo culto, tem gente lá na cozinha cozinhando para a gente comer. Durante a semana, a Sol vem limpar a minha sala. A Cris, as meninas do camarim. Você está entendendo, gente, o que o Espírito Santo está falando? Aos meninos, os staffs, que para muitos, mas ser staff do pastor é visibilidade. Os meninos, eles pagam um preço também por estar aqui do meu lado. Eu chego ali com o carro, eles já vão pegar minha mala, eles vão me ajudar, eles vão organizar as coisas comigo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil estar num altar. Eu sei o quanto de luta, que a gente enfrenta, quanto de dificuldade. Eu sempre digo que para cada passo que a gente dá, tem um ponto de resistência, mas eles permanecem firmes. Muitas vezes eu pego no pé e eles permanecem firmes. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato pela vida de vocês. Sou grato pela vida de vocês. Sou grato, Marcos, pela sua vida. Quando eu mando mensagem para você, às vezes com umas tarefas impossíveis, tem que montar não sei o que na igreja, Marcão, não sei o que, 10 horas da noite ele vem aqui, corre e vem montar um móvel para a gente aqui na igreja. Sou grato pela vida do seu Antônio. Cadê o seu Antônio? Está aí? Seu Antônio, a gente chama a qualquer momento para vir acompanhar alguma coisa na igreja. Ele está aqui, voluntário. Gente, me perdoa se eu estiver esquecendo alguém, mas, sabe, o pessoal da logística que vem de terça-feira aqui para a igreja, para poder limpar a igreja, para poder organizar, para a gente poder fazer o culto. Eu acho que essa é a base para a gente desfrutar. Essa é a base para a gente desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. A base para a gente desfrutar do melhor de Deus é aprender a ser grato. Aprender a ser grato. Valorizar mais.
Valorizar os detalhes, valorizar os mínimos detalhes, sabe? Valorizar mais uns aos outros, as pessoas que caminham com a gente. Valorizar as pessoas que caminham com a gente. Esses dias eu estava conversando com a pastora Vanessa. Quando a gente faz uma festa na igreja, um evento, vem alguns amigos e aí acessam a minha sala e comem comigo. Esses dias o Espírito Santo estava falando, coloca à mesa esses que te ajudam no dia a dia. Coloca à mesa esses que estão com você no dia a dia. E aí eu procuro sempre estar chamando um ou outro para estar perto da gente, porque essa é uma maneira da gente ser grato. Quando a gente vem validar os voluntários aqui, é uma maneira da gente ser grato. Por exemplo, você parou o carro ali fora hoje, não parou? Eu tenho certeza que um voluntário foi lá e te ajudou a estacionar seu carro e tal. E você vem com frequência na igreja. Você já agradeceu o voluntário de estacionamento? Já foi grato a ele? Posso te dar uma dica? Deixa uma caixinha de bombom no seu carro. Aí você de vez em quando pega aquela pessoa que tem tido zelo ali, aí você dá um chocolatinho para ele. Parece bobo, mas é uma maneira da gente exercer a gratidão. É uma maneira da gente exercer a gratidão. Sabe, obrigado. Pessoal da recepção que sempre vem sabe, agradece, fala obrigado, Você sempre está disposto, sempre está com um sorriso no rosto para nos recepcionar aqui. Obrigado. Exercer a gratidão. Muitas vezes a gente vê alguma coisinha ou outra e fica chateado, mas esquece de agradecer. Agradeça seu pai, agradeça sua mãe. Mas o meu pai, pastor, não fez nada, ele te deu a vida. Talvez não seja o pai que você imaginou, que você queria, não é melhor. Talvez o pai do vizinho seja melhor do que o teu na tua concepção. Mas louve a Deus, agradeça a Deus pela vida dele. Sabe, obrigado, pai. O Senhor me deu a vida. Tua mãe. Quantas vezes as nossas mães tiravam da boca delas para colocar na nossa? E às vezes na nossa rebeldia, a gente é nervosinho, a gente magoa, Mas quantas vezes ela tirou da boca dela, deixou de comer algo para poder fazer por você? Pastor, mas eu não tenho mais mãe e pai para agradecer, porque eles já faleceram. Agradeça a Deus, fala, obrigado Deus, o Senhor me deu a melhor mãe, o melhor pai. O Senhor me deu algo bom. Agradeça a Deus pelas pessoas que te ajudam no dia a dia, pelos intercessores que oram por você. Sabe, é isso que o Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração, para a gente ser tomado por esse senso de gratidão, porque essa é a base do nosso crescimento, essa é a base do nosso desenvolvimento, essa é a base do nosso sucesso, é a gratidão. A gratidão é a base que vai te levar a desfrutar das bênçãos de Deus. A gratidão é a base que vai te levar a viver aquilo que você sonha em Deus. A paz, a alegria, a prosperidade. Que nós possamos ser tomados por esse Espírito de Deus chamado gratidão. Que nós possamos ser gratos a Deus. Ser gratos pela vida. Talvez a sua vida não esteja do jeito que você queira nesse exato momento. Mas seja grato em nome de Jesus. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Agradece a Deus pelo sustento, agradece a Deus pela sua casa, agradece a Deus pela sua família, agradece a Deus pela sua vida, agradece a Deus pelos mínimos detalhes, por tudo aquilo que Deus tem feito. Talvez não pareça muito para você nesse momento, mas aprenda a agradecer, porque você vai valorizando e agradecendo no pouco e Deus vai acrescentando. Você vai agradecendo no pouco e Deus vai acrescentando. Repete assim comigo: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque a tua presença é tudo o que eu preciso. Hoje eu decido desfrutar da tua presença, desfrutar da tua paz, desfrutar da tua alegria, desfrutar do teu amor. Eu não quero viver uma vida vazia, uma vida incompleta. Eu quero viver em plenitude, na vida abundante que Jesus me deu. Senhor, me dá um coração grato. Me dá um coração grato. Me ensina a valorizar o pouco. Me ensina a reconhecer as tuas bênçãos. E nunca mais
desprezar o que eu já recebi. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelo meu trabalho e, acima de tudo, eu sou grato pela tua presença. Hoje eu declaro que vou desfrutar da tua presença todos os dias da minha vida e vou viver com gratidão em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.